e boa tarde. Bom, vamos agora fazer um pequeno debate, né? A palavra é livre e temos 2 microfones, esse aqui que vai circular pelas perguntas e sinta-se à vontade. Nós tínhamos pensado, Alexandre, aqui na organização, de não ter um teto até 5h30, às 5 horas e 5h30. Então, teremos como 50 minutos, 55 minutos para o debate. Para começar na hora e terminar na hora. Bom. Então, está aberta a sessão. Hablo en español. Puede hablar en la lengua que quiera, ¿no? Entonces, quería hacer una pregunta para Alex y una para Marcio. Me gustó mucho la comparación de Amazonía y Sonia. Una cosa que pensé, como en este modelo de Amazonia, en la Alta Amazonía, se quedan ¿cómo tú piensas la posición de los grupos quichua? Porque me pensé un poco sobre lo que se pasa en Asia, del sur, el sudeste asiático, que Scott habla mucho de los pueblos, que son pueblos que viven bajo un estado y después se barbarizan. Nosotros podríamos decir un poco de esto sobre los quichuas, como esos pueblos que están entre las dos cosas, entre los pueblos barbarizados, de los pueblos estatales, agricultores, cómo pensamos en esta comparación con el sudeste asiático. Otra cosa también para Alex, que también tiene que ver con lo que Marcio habló. ¿Cómo pensar el problema de las federaciones y de las asociaciones indígenas? Ellas deben ser pensadas solamente dentro del cuadro de la representación. Porque Marcio ha propuesto una división entre representación y presentación, que no hay híbridos, pero en las asociaciones no hay también una inflexión de relaciones de parentesco, relaciones clásicas en la propia constitución de las asociaciones. No hay una especie de segmentalidad que se puede hablar. Entonces, y en comparado con el ONE, ¿qué decir sobre las asociaciones, las federaciones jíbaro? Y esta relación con el problema de la representación y presentación. O sea, sí. Hacemos más preguntas o... No respondemos, ¿no? Porque si no... sí. Claro, o sea, has tocado unos puntos que son claves, ¿no? Que no he podido desarrollar, ¿no? Por la brevedad, digamos, porque, en fin, cuando estás trabajando en un grupo así, un grupo de 10 pueblos, naturalmente en muchos casos particulares, historias distintas, ¿no? Porque yo he hablado que hay como un núcleo duro, vamos a decir así, que son los Shuar, los Candoa, y luego hay alrededor a diferentes grupos, entre otros los Quichua, pero claro, hay los Quichua Canelos, hay los Quichua Pastas, que son como distintos, y luego hay los Záparas, quizá, conozco un poco por ahí, pero conozco mucho más la frontera sur, que son los Chavis y los Xihuilos, que también tienen una historia con el frente colonial muy fuerte, ¿no? y que muchas veces juegan un rol, o sea, se ha considerado que son los indios buenos, ¿no? Contra los jíbaros, etc., pero yo he tenido la ocasión de hacer un poco de trabajo de campo con ellos y se puede ver que quizá no es lo que se pensaba, que no son los indios mansos o civilizados o cristianizados, sino que es una
una forma también de resistencia, pero más vulnerable por el hecho de estar en primera línea con el frente colonial. Luego, el caso de los quechua es más complejo, ¿no? Porque, claro, es que los quechuas han descendido por los ríos, escapando, vamos a decir, de la presión del Estado incaico, quizá de la colonia después, y por lo tanto son refugiados, como hablan en Asia, ¿no? De estos pueblos refugiados, o son recomposiciones digamos, de conglomerados multiétnicos que se han encontrado en erupción. La historia no se sabe muy bien y creo que cambia un poco si es una cosa o es la otra, ¿no? Porque es distinto pensar que son andinos, ¿no? Que se refugian en la zona, que si son el resultado de una serie de grupos que se han reunido alrededor de una reducción para encontrar quizá protección contra el ejército español. No sé, esa historia está mal todavía, no se sabe bien, y quizás es esto y las dos cosas al mismo tiempo, por lo tanto es muy difícil decir, ¿no? cuál es el caso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, digamos, actualmente los quechuas del Pastaza y quechuas canelos aparecen en el paisaje como un grupo más, sin que la historia intervenga demasiado en su situación actual, vamos a decir. O sea, utilizan las mismas federaciones, utilizan los mismos sistemas de resistencia que sus vecinos amazónicos o grupos, digamos, consolidados desde hace muchos siglos como tal. Y tienen formas similares de organización social y política. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, me da la impresión que, dependiente de la historia que les ha llevado a ser quienes son, actualmente operan un poco de forma similar con los otros y se parecen, como te digo, a un poco, yo diría, ¿no? a estos grupos que están un poco en la periferia alrededor de los Quimaru y Candoa, ¿no? Claro, la otra cuestión, ¿no? es muy importante, ¿no? Naturalmente yo he saltado un pedazo de texto que ya esperaba, digamos, responder a esta pregunta, ¿no? Claro, es osado decir que no hay Estado ni que son, digamos, que han conseguido escapar al Estado, etc. Cuando se pasea por la zona, pues ve la presencia del Estado, los indígenas participan en la política municipal y estatal, digamos, se presentan las elecciones, hay partidos políticos, etc. Pero yo creo que con páginas soy capaz de mostrar que todo esto, digamos, contra lo que parece, puede ser visto también como formas, digamos, que no consiguen, en todo caso, que el Estado llegue a penetrar las subjetividades, llegue a cambiar las relaciones sociales y que se mantiene un poco en la superficie y digamos que, por ejemplo, no es porque voten en las elecciones que significa que están subsumidos en el Estado peruano, por ejemplo, ¿no? O sea, el voto, por ejemplo, tal como se realiza en la región, no es individual, ¿no? Es un voto, se vota colectivamente, ¿no? O sea, tal sector de Río vota en bloque a tal partido o a tal candidato. Por lo tanto, digamos que la apariencia de, en fin, que ciertas formas que podrían ser vistas como factores de penetración del Estado
lo son, naturalmente, no se puede decir que no, pero pueden también ser leídas y analizadas en función de falsas mirajes o falsas... que en realidad el Estado se queda un poco en la superficie. Las federaciones es lo mismo, ¿no? Yo la experiencia que tengo en todo caso de las federaciones es que ocupan un rol un poco secundario en relación a los verdaderos poderes, ¿no? Al ejercicio del verdadero poder en estos grupos, ¿no? O sea, las federaciones son un fenómeno que existe, pero que no es capaz, digamos, de sustituir las formas de relación, las formas de poder que persisten antes de la llegada de las federaciones y ahora que las federaciones ya empiezan a desaparecer, siguen existiendo, ¿no? Este poder que yo he intentado describir un poco, he podido, en el poco tiempo que he tenido, que es un poco un sistema de segmentación, pero muy flexible, muy maleable, no es los números, es un sistema muy maleable, es segmentación, y muy, digamos, y que se puede extender rápidamente y reducir en función, digamos, de los acontecimientos. Y que está basado pues en el poder que puede dar estos grupos de hermanos y hermanas casados entre sí, que también es algo muy flexible y extensible. Esto es lo que te voy a decir, es decir que yo pienso, digamos, que se puede hacer una reflexión sobre la supuesta penetración del Estado en estas zonas, viendo un poco el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo prefiero ver el vaso medio vacío y analizar un poco. Y me parece que hay razones de peso para pensar que en este caso particular, y no creo que sea el único en la Amazonía, que la presencia del Estado, la penetración del Estado es muy superficial en realidad, y que el hecho mismo de que existan de alguna forma o de otra, ¿no? Estas, vamos a decir, las llamadas identidades, ¿no? Es ya en sí mismo un fracaso del Estado, en todo caso de los Estados tal y como se han pensado cuando se han creado, ¿no? Las repúblicas latinoamericanas inspiradas por la igualdad y la participación individual de cada uno político. Bueno, eso es lo que... Pero yo quería también, en fin, si ya no, claro, la cuestión es, claro, me ha encantado tu presentación, Marcio, Después tengo una para ti también. Y digamos, quería reincidir un poco en la... Claro, no hay híbridos, ¿no? Pero o sea, yo estoy de acuerdo que no hay hibridación en el sentido de que un poco por definición no puede haber hibridación entre representación y presentación, en el sentido, por definición, no son términos excluyentes, ¿no? Pero la hibridación sería el hecho de que haya sistemas que actúan con ustedes en paralelo, ¿no? Esto quizá un poco la hibridación, no sé qué piensas tú en ese sentido. Bueno, gracias. No quería ir muy lejos, ¿no? Yo pensé algunas cosas, Renato, pero todas están muy profesores. Me acuerdo muchos años. No sei em que língua vamos falar. Por favor, Em português. Eu me lembrei de uma aula longínqua que tive quando eu era aluno do museu, uma aula do professor Roberto da Mata. E ele falava dos Abenagé e da diferença entre pátio e a periferia das casas. E mostrava que são dois mundos, eram mundos divididos. Que havia regras que operavam na periferia das casas e regras que operavam no pátio. E que não havia contaminação, não havia hibridização, se quisermos usar a palavra inglesa, entre essas duas. Hã?
Entre centro e periferia. Bom, eu ficava pensando assim, engraçado, porque na política, por exemplo, brasileira, não indígena, quer dizer, parentesco está absolutamente implicado na política. Não se tivesse assim, não teríamos um candidato Antônio Carlos Magalhães Neto, Aécio Neves, e 01, 02, 03, e vamos fazer o possível para que não tenhamos 04, e por aí vai. Então, evidentemente que essas ordens estão superpostas. E a gente faz alguma coisa como antropólogo, e a gente nunca pode esquecer isso, é que a realidade é algo de extraordinária complexidade. E o que a gente faz para tentar entender, ele fala assim, não, vou estudar parentesco, vou estudar ritual, vou estudar cosmopolítica, vou estudar economia, né? Mas a gente nunca deve perder de vista de que a gente que fez esses recortes, né? Portanto, mas eu estava pensando, né? Quer dizer, é uma proposta, tá? E é uma proposta provisória. Nesse seminário do Hamas, né? Quer dizer, uma das coisas que o projeto Hamas tem tentado fazer desde o começo é procurar, digamos, ferramentas para estudar política americana. E a proposta desses dois conceitos, representação e representação, a meu ver, e esse é o ponto que eu quero defender sem nenhum amor por ele, né? Apenas para de que, como diz o Alexandre, quer dizer, por definição não há hibridização, porque você não pode hibridizar presença e ausência, não pode hibridizar metáfora de metonímia, né? Não pode hibridizar totemismo e ritual, por exemplo, não pode, para lembrar do velho Frege, né? Magia por contágio e magia por similitude, né? Agora, é claro que essas coisas podem estar juntas, podem estabelecer uma relação de similaridade. Por exemplo, no jogo do bicho, o pessoal que não é brasileiro, depois eu explico melhor o que é isso. Quer dizer, a gente pode olhar para um lado totêmico, né, da relação com os animais, né, e um lado sacrificial, que é na hora da aposta, né? Quer dizer, eu penso num determinado animal, aí eu pego o meu dinheiro e faço uma aposta e posso perder esse sacrifício. Né? Então, quer dizer, um mesmo fenômeno complexo, ele pode conter totemismo e sacrifício, contágio e similitude, metáfora e metonímia, apresentação e representação. Então, não estou contra, de jeito nenhum. Só diria que esses conceitos precisam ficar, para a gente pensar na instrumentalidade deles, eles deveriam ficar suficientemente claros. E por isso que eu fiz essa coisa categórica do tipo, ou se delega, ou não se delega. E não há. Bom, mas é evidente que nós temos amanhã o dia inteiro e depois o dia inteiro de outros colegas que vão falar no tema da representação. E certamente isso vai voltar. Vamos dar mais uma rodada? Então, Alex, eu prefiro, quer dizer, posso ter feito uma sugestão ruim, mas a ideia de contraponto me parece melhor que a de hibridização. Pelo seguinte, foi por aquilo que eu falei, quer dizer, um híbrido, você chega para um linguista e fala híbrido, ele entende isso, bicicleta, bi vem do latim, quer dizer duas, ciclo vem do grego, quer dizer roda, e eta é um sufixo do italiano. Então isso é uma forma híbrida, ou mula. Então, se a gente quer, temos que pensar isso. Enquanto que contraponto não. Contraponto são duas linhas melódicas diferentes que tocadas, uma presta atenção na outra, e a simultaneidade cria um sentido que não está em nenhuma das linhas melódicas tocadas isoladamente. Portanto, se é para usar metáfora, me parece pessoalmente que a metáfora do contraponto é melhor que a metáfora da hibridização. Exatamente. Exatamente. Enquanto que a noção de contraponto produz
a ideia de simultaneidade, né? Quer dizer, duas linhas melódicas diferentes tocadas ao mesmo tempo mostram coisas que não estão nem em uma nem em outra. Mas não é uma fusão, então é um preciosismo. Porque, pode, em outros termos, poderia chamar isso de conflito ontológico. Seria. Seria isso aí. Então, enfim, mas não tenho certeza alguma também. Estamos aqui num espaço de experimentação. Uma coisa produz uma realidade, exatamente. Essa ideia, né, de que o dono de uma empresa não precisa de procuração da empresa para agir em nome da empresa, nem para falar. Pensaba también en relación a esto, ideación o contrapuntos, ¿no? Que luego quizá estudiando casos, momentos concretos, no sé, las asambleas, por ejemplo, las federaciones, que puede haber, no sé cómo se podría llamar, ¿no? Pero sí hay la intervención, estoy pensando en algunos trabajos de algunos colegas de llamar, que puede haber momentos en que formas de esta, no vamos a llamar la política representativa o simplemente política tradicional de grupos locales, aparecen como liturgia de las asambleas para empezar, para no sé qué. Luego yo no diría que como sistema, como algo sistemático y globalizante, pueda quizá haber hibridación, pero en determinados momentos puede haber, ¿no? El uso, digamos, de ciertos signos o de ciertos que se utilizan son propios o operativos en un sistema, pueden aparecer como en el otro, ¿no? Me acuerdo de un artículo de Paul, ¿no? Sobre si recuerdo bien, ¿no? Como había estas ceremonias de bienvenida en las asambleas, que claro, ¿no? O sea, era una cosa un poco en sí misma paradójica en realidad, porque una asamblea, o sea, las ceremonias de visita se hacen cuando alguien va a visitar a otros y están pensadas en que hay algunos que lleguen, otros que están ahí, en fin, luego de pronto una asamblea donde todo el mundo está ahí porque están convocados, pues un poco no tiene ya sentido la ceremonia de ese tipo, pero en fin, se hace igual, ¿no? O sea, luego pues en ese sentido quizás sí que hay, no sé, no sé si hibridación, ¿no? Pero en fin, un juego en todo caso, o una transposición de signos de uno al otro y quizá también en círculos de política muy tradicional también se emplea a veces la retórica de la política de federación pero en fin, yo no creo, o sea, no hacen sistema, pero sí hay préstamos, digamos, de una a la otra para determinados casos, ¿no? Es interesante estudiarlos, ¿no? Magda, un momento. Si no podía hablar muy fuerte. Aló. Buenas tardes. Quisiera seguir con lo que acabas de decir, Alex. Y cuando dices de esos momentos que quizás donde aparecen signos de la representatividad, etc., te estás situando en todo caso en la comunidad, entre los jíbaro, en toda manera. Y me pregunto si quizás hay esos momentos de representatividad que hay que buscar por afuera, fuera de este sistema jíbaro y fuera de las comunidades nativas. Además que el jefe está supuesto de representar justamente la comunidad por afuera y esta representatividad está inscrita en las leyes.
No sé si estoy clara. Dices que bueno, la representatividad no tiene mucha pertinencia para los jíbaro, pero quizás hay los momentos donde estos sistemas políticos se hibridan, pero todo el tiempo estamos situados en la comunidad, en los rituales con los otros jíbaros que comparten este sistema de pensamiento, de organización política. Y me pregunto ahora si quizás estos momentos de representatividad son más fuertes y pertinentes si nos situamos en la ciudad, quizás, o en Lima, justamente en los lugares donde el jefe está supuesto de representar la comunidad, donde no hay la comunidad. No, claro, por supuesto, ¿no? O sea, eso es lo que... La cuestión es cuál es el peso. O sea, por supuesto, ¿no? Que bueno, ¿no? Cuando se van que no son necesariamente los jefes tradicionales, son estos delegados, las federaciones, pero que viven bastante mal. O sea, yo creo que ellos van con una idea. Te lo cuento con una anécdota de segundo, el jefe de la DSER cuando hubo el caso de Bagua, segundo Alberto Pizarro, que de pronto, cuando hubo todos los muertos de policías, etc., fue acusado por el Estado, por el presidente, de ser el responsable, como corresponde a un sistema representativo. Es decir, ¿quién es el jefe? Es el presidente de la Federación Nacional, hay de ser. ¿Y dónde está? Lo vamos a juzgar por rebelión y tal. Y él estaba sorprendido, ¿no? Porque decía, no, yo no soy jefe de nada, ¿no? Yo simplemente soy el portavoz, ¿no? Y tuvo que irse a la embajada de refugiarse, ¿no? A la embajada de Nicaragua y salió del país como refugiado político, ¿no? Porque se lo iban a comer, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente como la reacción pública del segundo Alberto Pizarro era justamente no encontrarse, no querer encarnar el rol del representante, ¿no? Que es un poco distinto que el de portavoz, ¿no? Que no es exactamente el mismo, es decir, él no puede decir nada, o sea, el representante en la política, el sistema de representación política, opera, es un agente político, él decide, él tiene un mandato y decide al momento, vamos a decir, en nombre de los intereses, supuestos intereses de los mandatarios, ¿no? Y por tanto responsable de sus decisiones, ¿no? En el caso del presidente de AEDESER, yo estoy seguro que tenga un mandato de representante, o en todo caso hay una confusión que justamente entre los líderes, pero también las federaciones, que desde afuera se los ve como representantes, ¿no? Desde afuera quiere ser jefe, ¿no? Pero desde dentro se consideran, y lo son, simples portavoces, ¿no? Y por eso digo que las federaciones muchas veces son vistas, creo equivocadamente por la antropología, a veces como formas en fin, en todo caso, por lo que yo conozco, como formas de hacer política que están sustituyendo, ¿no? los nuevos liderados, están sustituyendo a las viejas, cuando probablemente son simplemente aparatos provisionales que aparecen ahí impulsados por una serie de necesidades coyunturales, de apoyos de ONGs, etcétera, que necesitan una estructura de este tipo para poder operar, ¿no? Y de hecho, estas federaciones han demostrado que no pasen el filtro del tiempo, ¿no? O sea, muchas desaparecen, ya un poco el periodo de las federaciones ha
ha terminado, ¿no? Casi, ¿no? En Perú, ¿no? No ha dejado muchas... Siguen funcionando porque es, en fin, porque es una estructura que funciona, ¿no? Pero me da la impresión que no han realizado demasiado. En todo caso, en la zona esta, ¿no? Que yo he hecho el esfuerzo en esta presentación de hablar de realizar, digamos, la reflexión en el caso concreto. Hay que tener la precaución de no generalizar y no hacer, digamos, lo que podemos criticar a clases, ¿no? De hacer generalizaciones sin ningún punto de contacto, que son, digamos, elegantes o lógicamente correctas, pero luego pues, hay que intentar, intentando despegar demasiado. Yo hablo en nombre del caso etnográfico, me da la impresión que funciona así, pero está Tomás. Pero en fin, no estoy segura si estos rechazos, fracasos, etc. Discreditan la representatividad. Quizás son las relaciones de representación específicas que justamente funcionan, existen en este clima de permanentes disputas y estos fracasos. Porque hay los hombres que llegan y se van, pero no van a llegar, se están creando y recreando esta representatividad específica para este contexto amazónico. Sí, bueno, gracias. ¿Me escuchan? Bueno, realmente interesantes las dos presentaciones y quería, sobre todo, bueno, disculpen también porque no puedo expresarme en portugués, lo quisiera, pero ahora no. Quizás en 1 año o 2 años veremos. Bueno, una observación quizás sobre Clastres, que no sé, bueno, Clastres ha sido recuperado por lo que se llama desantropología anarquista, pero no estoy seguro que él mismo fuera partícipe de esta antropología anarquista, porque se pretende simplemente etnógrafo y por lo menos quiere cambiar el signo de lo que es el poder, ¿no? Que hay política, no es una ausencia de política, sino una presencia de otro tipo de política, y es una positividad, y están defendiendo algo que él llama la ley o la religiosidad, y que hoy en día podríamos llamar la cosmología, ¿no? Pero ese es otro tema. Digo, hay algo incipiente en Clastres que también nos puede permitir ver que hay una positividad y un contenido de lo que se defiende, ¿no? Lo otro es en lo que respecta a la delegación de poder y a la representatividad, y ese tema del contrapunto, de la hibridación, contrapunto es interesante porque el contrapunto supondría de que puede haber una armonía entre las dos, cuando me parece que muchas veces hay una discordancia entre las dos, y que la observación por lo menos que yo trabajaba en la misma región, más o menos que Paul y que sobre todo que Alex, se ve esta discordancia de dos maneras de ejercer el poder representativo, y es una manera de ejercer, digamos, de adquirir la autoridad del poder de manera representativa, porque hay una elección. Entonces se puede decir básicamente que dentro del sistema federativo los indígenas han adoptado el sistema representativo, eso no se puede poner en duda, pero después es cómo lo ejercen, y cuando lo ejercen hay una tensión y una discordancia entre la manera de ejercer este poder o esta autoridad y la manera como ha sido adquirido y cómo se espera. Entonces quizás la pregunta sería, y Alex lo estabas explicando un poco, es cuál es el papel. No es que no sea un régimen representativo, sino que no significa lo mismo, no tiene, para decir una palabra que es un poco pesada, no tiene el peso teológico político que tiene
en nuestra cultura occidental, donde el representante tiene un poder cuando se le elige, el pueblo se calla o se tiene que callar durante 5 años o lo que sea que sea el mandato, y cuando es un portavoz es otro tipo de papel, que sigue siendo un papel representativo, pero cuya relación con los representados es distinta. Entonces sería presentación sí, representación también, pero ¿qué sentido le estamos dando, no? Y de qué manera se articulan en concordancia, contrapunto o en discordancia, y cómo eso define un liderazgo indígena. Yo quería, en fin, quizás Renato puede ser lo mejor que yo, como especialista de clase, pero claro, digamos, yo creo que Klaas en su momento escribía, él ya profesaba ser un anarquista, ¿no? Quería hacer una antropología, no sé si la llamaban antropología anarquista, pero escribía con anarquistas, en la revista de los anarquistas, se criticaba a los marxistas, que eran pues estatalistas, ¿no? Y bueno, en todo caso, digamos, quiera o no, Klaas, que ya no está, no está aquí presente, se lo ha considerado por los sucesores, y en particular por el más quizá relevante de ellos, que es Scott, como el pionero, ¿no? Luego, en realidad la crítica, la observación que yo hago no es tanto al Castro en sí mismo, sino un poco a toda esta antropología actual, ¿no? Y en particular, es muy fuerte en todo caso, muy pregnante en Scott, que habla abiertamente, rechaza abiertamente de que esas sociedades, además de forma a veces un poco hasta despectiva, ¿no? con la antropología de lo religioso, etc. Habla en el libro este famoso El arte de los gobernados, de las religiones y todo esto, y lo hace con términos bastante despectivos, ¿no? como la liturgia que el Estado hace con los humos y las pinturas y todo para embaucar a la gente, para engatusar a la gente, y todo eso en realidad es algo que, en fin, yo no sé, no estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, que pueda uno eliminar este tema de forma tan rápida. Y él habla abiertamente, él habla que estas sociedades no son la sombra del Estado, ¿no? Están hechas, configuradas, y punto, ¿no? O sea, yo no sé si en Klaas se puede decir lo mismo, porque no tanto quizá, pero sí que se puede decir lo mismo. En Klaas creo que no habla, en fin, eso me gustaría que dijera algo al respecto, ¿no? Y ya después ¿Alguien quiere aceptar? Yo tendría una... Sí, tú tienes que responder a la pregunta que te he hecho. Perdona. ¿Verdad? No, bueno, la verdad es que yo no comprendo contrapunto. Bueno, puede ser que yo comprenda mal lo que es contrapunto, pero para mí no es necesariamente... Bueno, desculpe. Então, o que eu quis dizer é, não sei se a ideia de contraponto é a melhor metáfora, mas certamente a de hibridização não é. Quando eu pensei no contraponto, foi uma coisa super simples. Você tem duas linhas melódicas, pode ter mais, não é? Que tocadas isoladamente criam uma certa sensação na alma, mas tocadas juntas provocam sensações que não são provocadas quando você ouve isoladamente, que podem ser muito bonitas, harmônicas, ou podem ser dissonantes. Então, não diria que... Quer dizer, então, quando eu estou pensando em contraponto, isso inclui contraponto no rock progressivo, por exemplo, né? Não necessariamente só
na música clássica. Mas a ideia de que se eu toco flauta e Renato toca violino e nós tocamos ao mesmo tempo, um vai prestar atenção na maneira que o outro vai tocar. E por último, só uma coisa rápida, mas eu também teria uma coisa que queria pedir a você. Mas antes, me dá uma certa... Eu não sei. Eu fico imaginando se não vale a pena que as nossas ferramentas conceituais, né, não possam ser usadas em esferas diferentes, tipo parentesco, religião, então no fundo a mesma. Então é nesse sentido também que aproximar a noção de apresentação, a noção de metonímia. Porque isso existe no ritual, isso existe na mitologia, isso existe no parentesco, então existe na política também, enfim. Estamos tratando de sistemas simbólicos, né? Então deve haver coisas comuns. Eu gostaria de pedir para o Alexandre, eu fiquei muito curioso, a gente conversou um pouquinho no intervalo, eu não sei se apontei corretamente, quando você falava de um texto do Philippe Descola, que por acaso eu não li, talvez alguns colegas aqui também não conheçam, outros talvez conheçam, que fala da relação entre todo e parte, da representação, quer dizer, o rechaço do Estado como o rechaço da representação, essa ideia de conectar a ideia do todo, da relação entre todo e parte, com a noção de representação. Quer dizer, que não é diferente do que a gente está falando, né? Quer dizer, a relação de substituição é a relação que se substitui. Não sei. É o contrário. Então eu fiz uma confusão horrível e eu já passo rapidamente a palavra para o meu colega falar. No, o sea, lo que creo que dice Felipe en este texto, cuando habla de la parte por el todo, es decir, que el sistema de representación lo que hace es definir un todo, una comunidad política, y luego pues establecer un parlamento, ¿no? En fin, el sistema de representación, en un tipo, o sea, hay muchos sistemas de representación política, ¿no? Porque pressupor um coletivo já pronto. Eu represento aquelas pessoas. O sea, el sistema de representación política que él dice mayoritario actualmente, que es el sistema de representación política de una comunidad preestablecida que elige una asamblea de representantes, cada uno de los cuales refieren intereses, pero entran en negociación y tal, y pueden acabar defendiendo sus intereses contrarios a los que han sido elegidos, porque así lo requiere el parlamentarismo, etc. Esto es un sistema donde cada uno de los miembros que lo forman deja de ser parte para pasar a ser un todo, ¿no? O sea, cada uno de los electores o de los representados forman parte a través del sistema de representación de un todo, ¿no? O es lo que dice que los Achuar no soportan la idea de ser tomados como parte de un todo, ¿no? Esto es lo que sí. Pienso que dice. Y claro, bueno, Felipe Descola no está aquí, ¿no? Y los griegos antiguos con la democracia directa. Me parece que bueno, puede ser que haya diferencias, pero no consigo ver grandes cosas. Porque entonces en Grecia había la idea del todo, porque como no hay democracia, bueno, la Ágora es un local donde las cosas se pasan. Sí, es un espacio donde la gente se encuentra, como en los Enauenei, vosotros viven en un patio, pero
Não sei. Aí que pensar. Eu queria fazer duas perguntas. Pô, peraí, não faça antes de eu levar o microfone, porque está sendo... Antes do microfone chegar, eu já vou pedindo desculpa pela confusão. Agora com o microfone. Talvez, entre os dois conceitos, você tem uma assimetria fundamental, porque um parece dizer respeito a um conjunto de procedimentos muito materiais e corporais, e o outro parece dizer respeito a um conjunto de valores ou ideias que a gente tem sobre a própria política. E aí eu fico pensando, por exemplo, o caso dos candidatos indígenas, né, onde eles têm que jogar um jogo duplo, e aí um pouco em consonante com o que a colega falou, desculpa, eu não lembro o nome, Magda, que a Magda falou, que é na face voltada para as aldeias, os candidatos indígenas têm que se apresentar, muito literalmente, de maneira que nas eleições agora para deputado estadual e federal no Acre, por exemplo, onde eu acompanho, você sabe direitinho onde que passou os candidatos ao longo da campanha, por onde eles tiveram voto. Eles só tiveram voto onde eles tiveram, pessoalmente, foram lá fazer campanha. A aldeia que ele não pisou, ele não pegou nenhum voto. E do lado partido, eles têm que se colocar para legitimar sua candidatura diante do partido, do PT, do PSOL, de qualquer partido, eles têm que se colocar como representantes de uma causa amazônica, ambientalista, indígena. Então, é como se a gente tivesse... Não sei se pensar naquelas dinâmicas de englobamento, não sei se a gente precisa chegar até Dumont, mas como se num polo a apresentação englobasse a performance e no outro polo a representação englobasse a performance. Mas as duas permanecem não hibridizáveis, né? Tipo a teoria do virar branco do Kelly, né? Que os Yanomami transitam, mas os polos permanecem, né? Mas agora eu vou chamar a atenção para o fato de que os polos são de natureza diferente. Porque a apresentação é uma coisa e a representação é, antes de tudo, uma ideia. E aí a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Se essas relações entre as comunidades indígenas e o Estado não está passando por uma reconfiguração radical com o que nós, brancos, chamamos de crise da democracia, que é justamente quando a nossa própria política não cabe em nenhum sentido possível mais dentro da ideia de representação. Ou cabe muito desconfortavelmente. Ou quando toda a política baseada na representação tout-court, ela é distorcida e manipulada e inclusive com o uso muito sagaz da parte de alguns de toda uma infraestrutura informacional, né? Então, as duas perguntas são essas. Se a gente não pode pensar nessa dinâmica meio igual lá na teoria do Rossequel, do virar branco, né? Que você tem dois polos, e num caso da performance um polo engloba o outro, e no outro caso é o outro que engloba. E a segunda pergunta é como que a gente pode pensar essas relações entre Estado e contra o Estado, quando o Estado já não é mais a mesma coisa. E aí, nos lugares, eu creio que o lugar onde o Alexander trabalha, mas onde eu trabalho também, você teve uma expansão muito voraz das máfias de várias ordens de negócio. E elas são paraestatais, né? Ou seja, elas trabalham numa simbiose com um certo poder estatal. Afinal de contas, em alguns casos, por exemplo, elas lidam com o tráfico de armas e de drogas que não existiria sem uma complacência muito grande das polícias de fronteira, sem uma relação muito grande com entidades estatais. Ou seja, isso não reembaralha as cartas e... Desculpa se eu fui confuso. Alguém gostaria de... Deixa eu levar lá. Eu queria falar inclusive com o senhor, que eu não sei se o Enauê são povos G, mas eu tenho acompanhado e me parece que é uma questão, por exemplo, o senhor começou a sua exposição deixando bem claro que a chefia ela é clânica e não pessoal. Acho, primeiro, pensar a dinâmica do poder no clastres num povo G, que eu acho que é uma dificuldade, até pelas relações clânicas e tudo, mas eu queria entender se o senhor entende que entre eles, por exemplo, o ICMS socioambiental e essas institucionalizações das políticas indígenas, eles criam uma forma de liderança diferente do que seria a chefia. Porque me parece que existe por essa necessidade política do contato com o branco em específico, ou contato intenso com formas de
enfim, com instituições que têm formas de linguagem específicas, formas burocráticas específicas, se cria uma liderança mais cristalizada. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado esse processo um pouco de perto dos Guarani e percebo que até quando eles falam em Guarani, eles não usam o termo Vichá para falar da liderança. Então, eles usam o termo em português, liderança. Então, me parece que existe uma cisão muito clara entre o que seria essa chefia, essa liderança, e queria saber, na perspectiva dos povos G ou dos Inauê, como o senhor entende isso? Discutimos aí depois mais uma última rodada, ou você fala mais? Olha, não, os Inauê são Aruac. São um pouco Aruac, como... não são, não tem dualismo, não tem mentalidade. Aruac. Rapaz, quer dizer, não, de fato eu falei e repito, né? Quer dizer, a palavra aonre, que é cognata da palavra amure, se você for ao Pareci, tem dicionário Pareci português, amure é igual a cacique, capitão, líder. Aí aonre do Zenauenê são os clãs que são denominados clãs aonre, né? Alguns nomes próprios também são, mas aí vou esperar até a palestra da Marina para ver se a relação entre a onomástica e chifre. Não, são questões difíceis que você coloca, mas eu não consigo ver. Eu não me lembro de usar a palavra liderança. Né? O que tem, por exemplo, um dos clãs Aonre, aquele clã amarelo, que é o mais numeroso, eles é que fizeram a primeira associação. E durante um certo tempo foram dessa associação. Depois, mas aí começou a ter reclamações e tal, e aí eles acabaram cedendo. E foram eles também que iniciaram a estrada. Foram eles também que lideraram o pedágio em 2014. E eles, no começo, foi a associação, e depois a associação foi afastada. Os clãs tentaram, o clã amarelo começou a dominar o pedágio e agora não domina mais. Agora eles têm aquele sistema de rodízio, que é relativamente recente. Foi durante a pandemia, mas eu não sei exatamente quando. Mas foi nesses últimos 3 anos que se consolidou aquele esquema. Não, tem muita coisa que eu não sei, mas eu não sei. Por exemplo, essa terceira associação, que ainda não tem nenhum projeto, estava defendendo uma tese que não era aceita. Basicamente, quando eu cheguei lá em julho, final, tinha uma discussão. Os sojicultores entraram em contato com um segmento do clã amarelo e propuseram a produção de soja no território, quer dizer, o arrendamento. E tem um grupo que é a favor e tem um grupo que é contra. Eu estava tentando, primeiro ao vivo e agora pelo WhatsApp, tentando entender e conseguir localizar os dois grandes porta-vozes dessa. E se eu conheço os Zenauenê um pouquinho, eles vão ficar discutindo isso um tempo gigantesco, todo dia, e em algum momento vai ter uma resultante. É claro que eu tenho um lado para o qual eu estou torcendo, mas eu não vou dizer aqui qual é o lado. Mas eu estou olhando com atenção e dando atenção aos dois lados, né? Antigamente, eu não sei se antigamente é muito tempo, só para terminar, isso agora é só uma curiosidade que passou agora na minha cabeça, mas me deixou um pouco chocado. Antigamente se fazia negociação assim. As pessoas chegavam e falavam assim, bom, a gente quer plantar, e aí negociavam com os índios quanto que isso ia de compensação. Atualmente,
a negociação se dá de outro jeito. Chegam as pessoas e falam assim, o que vocês querem? Aí eu assim, pode pedir. Aí o cara fala, eu nunca vi nada igual. Pode pedir o que você quiser. O que você quer? Pede. Aí vão anotando, aí faz a conta. Ok, isso vai custar tantos hectares. Entendeu? É assim, e eu fiquei muito chateado, porque eu estou quase me aposentando. Falei, puta, eu nunca estudei antropologia econômica. Nunca fiz uma cadeira de antropologia econômica, meus professores nunca me ensinaram, eu acabei não lendo, nunca ensinei isso para meus alunos. E agora o tempo está passando e continua sem oferecer. Pode olhar no cartão, não tem antropologia política, tem essas coisas nobres, né? Antropologia da religião, da política, ritual, mito, parentesco. Agora não tem não. E não sei como lidar com isso, porque esse tema do político, pelo menos na UNE, this is business. É o que me pareceu. E eu, por exemplo, eu e um colega querido, meu e do Levi, né? O Gilton Mendes, que foi comigo, que alguns de vocês conhecem, a gente tentou fazer um mapa do dinheiro no mês de agosto. Aí, quanto que o pedágio apurou, as contas não foram difíceis, quanto que veio de dinheiro de projeto, também não é difícil, e vimos de casa em casa, passamos um dia inteiro, andando de casa para casa, perguntando quem é que trabalhava em quê. Agente de saúde, professor, agente ambiental, saneamento, tradutor. Então, e vimos o salário de cada um, somamos, e falamos, bom, então é isso que é o movimento. Aí já estava com o trabalho pronto, ele estava conversando com um rapaz lá, e ele falou, olha, uma das associações, a nossa dívida naquele posto de gasolina de Juína é 210 mil e mais não sei quanto no outro posto de Veneza. A gente falou, nossa, esse dinheiro devia ser computado, porque crédito, porque quem não conhece economia, crédito também é importante, né? Porque eles devem 210, quando eu estava lá, 210 mil reais para um determinado posto, posso estar dizendo o nome, de Juína, mas paga o carro lá, o cara bota gasolina. E anota porque ele sabe que vai ter dinheiro do pedágio, de não sei mais aonde. Entendeu? Então a gente não conseguiu mensurar. Não conseguiu mensurar o tamanho do... Quer dizer, essa coisa do Zenauenê na periferia do capitalismo. E o tema da política está ligado, pelo menos o Zenauenê, ao econômico. Lo político y lo económico están muy profundamente ligados, entonces lo que tú has hablado es formas, digamos, de imponer el poder sobre, entre otras cosas, lo económico. Não, total. Como são 5h35, como todos vocês viram, temos um tema fascinante nesse colóquio, que vai ser retomado amanhã às 10 horas da manhã. Temos amanhã 4 apresentações de manhã e 4 apresentações de tarde. De manhã começa às 10 horas e vai até a 1 hora, das 10 às 1, com 4 apresentações. Você tem aí? No hay representaciones, son presentaciones. Olha, o Antônio Guerreiro fala sobre o gênero, sobre transformações do xamanismo da chefia no Xingu. Depois o Luiz Roberto de Paula vai falar sobre política representativa e participativa, entrecruzando o protagonismo indígena em processo de democratização no Brasil e na América Latina. Magda Helena Zilbinska, é assim que fala, representar a comunidade nativa da Amazônia peruana. E
Depois o Paulo Cojá vai falar sobre esse acto de ausência, a representatividade bajo tensión dentro do governo territorial autônomo da nação One Piece, Peru. E por la tarde tendremos Celuniel, que está ali, que é da pós-graduação, do pós-grado em antropologia, e vai falar de lideranças Kaiowá na reserva de Amambai, onde ele vive. Perdão? Pode falar em português. Agora vou terminar falando em portunhol. Políticas, depois Levi, professor Levi Marques Pereira de Dourados, vai falar sobre políticas entre os Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul, oscilações e conexões entre a política indígena, Tecoyoyá, não sei se é assim que se pronuncia, e a política não indígena, Caraí política. Depois o Lucas Kiz e Tiago Honório vão falar sobre política Mboraivu, generosidade. E a Adriana vai falar a política como metáfora e metonímia, representação e apresentação nas redes de circulação Guarani Umbra. Eu espero todos vocês, foi um prazer enorme para nós e um orgulho muito grande abrigar, nós do Sexta, essa iniciativa do Projeto Almas, e nos vemos amanhã, ok? Às 10. E vamos tentar conseguir um pouco mais de goiabinha para aqueles que quiserem repetir.